Notícia de última hora: Deus gosta de teatro, está nas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo, sendo verdadeiro Deus, vai ao deserto ser tentado pelo demónio. Mas isto cabe na cabeça de alguém. Se ele é Deus, porquê é que ele há de ser tentado? Como é que o diabo haveria de o conseguir vencer? Se isto aqui já te passou pela cabeça, fica neste vídeo. Ao longo do vídeo vamos ver precisamente porque é que Cristo foi tentado no deserto. Digo-te já, foi tentado não por fraqueza, mas por condescendência, ou seja, para dar exemplo a quem? A nós. Para quê? Para que nós, sim, que estamos na luta, possamos vencer o diabo. Bora lá. Olá, o meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. Estamos no segundo episódio de Quaresma. Eu prometo que os episódios não vão ser todos sobre a Quaresma, mas hoje vai ser. Vamos falar das tentações de Cristo no deserto. Okay? Vamos falar das tentações de Cristo no deserto. Isto está na terceira parte da Suma Teologia, questão 41. Ou melhor, isto está no Evangelho. E São Tomás comenta isto também no seu comentário ao Evangelho de São Mateus, por exemplo. Mas vamos aqui ver o que é que ele nos diz na Suma Teologia, questão 41, a tentação de Cristo. São Tomás coloca 4 perguntas e nós vamos ver essas 4 coisas. Primeiro, pergunta se era conveniente que Cristo fosse tentado, se faz sentido o Filho de Deus ser tentado, que é aquilo que nos faz mais confusão, não é? Como é que ele pode ser tentado se ele é Deus? Não é? Já vamos ver, é precisamente por ser Deus, por ser o Redentor, que ele devia ser tentado. E depois, qual é o sentido do deserto? E depois, porque é que é o toque de ser depois de Cristo jejuar durante 40 dias? E depois o modo e a ordem, os pormenores as tentações particulares, etc. Portanto, se isto vos interessa, se queres aprender mais sobre a tua fé, se queres aprender mais sobre a Sagrada Escritura, se queres aproximar de Cristo, fica aí, põe gosto, subscreve, partilha. A parte da ordem dos modos é particularmente interessante. Diz-nos São Tomás que Cristo quis ser tentado antes de tudo, e agora ele vai dar 4 motivos, e este antes de tudo é o primeiro. Sim, era conveniente que Cristo fosse tentado. Se o Evangelho diz que Cristo fez, é porque era conveniente. E diz-nos São Tomás, antes de tudo, o primeiro motivo de 4, primeiro motivo, diz São Tomás, antes de tudo, para nos trazer auxílio a nós contra as tentações. Okay? Para nos ajudar a nós. Cristo vai ao deserto, não para descobrir se ele era forte, se ele era capaz, mas para nos mostrar a nós como derrotar o inimigo. Diz São Gregório, não era indigno do nosso Redentor que quisesse ser tentado. Ele que veio para ser morto. Ele quis vencer com as suas tentações as nossas tentações, assim como venceu com a sua morte a nossa morte. Portanto, São Tomás está a citar São Gregório, e São Gregório faz este paralelo entre Cristo que sofre a morte e Cristo que sofre as tentações. Isto diz São Gregório numa homilia. Pronto, aqui uma parte deixo cada um de vocês para analisar as homilias hoje em dia e as homilias dos padres da Igreja. Acho que podíamos começar a exigir mais dos nossos sacerdotes. À parte. Segundo lugar, diz-nos São Tomás, Cristo é tentado para nos acautelar, de modo que ninguém, por mais santo que seja, se julgue seguro e imune à tentação, acima da tentação. Não é? Cristo, que é Deus, depois do batismo, não é? São Tomás sublinha isso. Foi por isso que ele quis ser tentado após o batismo, como diz Santo Hilário, comentando o Evangelho de Mateus. As tentações do diabo dão-se principalmente nos que foram santificados, pois o que o diabo mais deseja é triunfar dos santos. Fim de citação. Diz também no livro do Eclesiástico. Filho, se aspiras a servir o Senhor, prepara a tua alma para a tentação. Há uma história conhecida de São Bento, né, que ele tem uma visão do diabo, está num mosteiro e vê o diabo a trabalhar sempre de um lado para o outro, a chatear este monge, a chatear aquele, e depois, quando deixa a cidade, vê o diabo sentado na cadeira a descansar. E somente pergunta-lhe, porque tu na cidade não fazes nada e no mosteiro não paras quieto? E o diabo responde, é que a cidade já é minha. Eu agora quero é conquistar o mosteiro. Bem, é uma história. Uma outra maneira de olhar para isso, que São Tomás nos propõe noutros lugares, é nós somos tentados pelo diabo
pelo mundo, pela nossa própria concupiscência, etc. E, portanto, nem todas as tentações vêm do diabo. Okay? Quanto menos santo nós somos, portanto, quanto mais dados às coisas mundanas, menos o diabo tem de trabalhar, porque nós já somos dados às coisas mundanas. Portanto, sem ele nos chatear, digamos assim, nós já vamos ter alguma tendência a cair em pecado. Bom, continua São Tomás, foi por isso que quis ser tentado após o batismo. Diz Santo Hilário, as tentações do diabo dão-se principalmente nos que foram santificados. Diz o livro do Eclesiástico, já li isto. Em terceiro lugar, para nosso exemplo. E, portanto, para nos trazer auxílio, foi o primeiro. Para nos acautelar, prevenir, foi o segundo. Agora o terceiro, para nosso exemplo. Isto é, para nos ensinar de que modo vencer as tentações. Diz Agostinho que Cristo, citação, prestou-se a ser tentado pelo diabo para ser mediador na vitória sobre as tentações, não só pelo seu auxílio, tinha sido a primeira, mas pelo seu exemplo. Se Cristo não tivesse sido tentado, não fosse humano, não vencesse o pecado, a tentação, nós não podíamos. Era impossível. Tínhamos um impedimento que não é físico, mas é como se fosse. É tal como eu não consigo passar uma parede. Não dava. Para além disso, para além de abrir a possibilidade espiritual, Cristo dá-nos o exemplo. E agora, o quarto lugar, para nos incutir a confiança na sua misericórdia. Diz a carta aos Hebreus, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, sem todavia pecar. E, portanto, vemos estas quatro utilidades, digamos assim, da tentação de Cristo no deserto. Para nos dar o exemplo, ninguém está isento. Se Cristo foi atacado pelo pecado, nós também, nós estamos cheios de vícios. Para nos avisar, que o diabo ataca mais os que estão a tentar ser santos. Para nos dar confiança, né? O nosso general já derrotou o inimigo. E para incutir a graça. Ao vencer, ele mereceu para nós também a força para nós vencer. Agora, a pergunta é acerca, primeiro, do onde e depois do quando da tentação. Onde é que Cristo é tentado e quando é que Cristo é tentado? Onde é que Cristo é tentado? Foi no deserto. Quando? Depois de jejuar. Porquê no deserto? Pergunta São Tomás se Cristo deveria ser tentado no deserto. Qual é que é o sentido de ser tentado no deserto? E diz-nos São Tomás. Foi voluntariamente que Cristo se apresentou ao diabo para ser tentado. Assim como foi voluntariamente que se apresentou aos partidários dele, portanto, àqueles que estavam submetidos ao diabo, para ser morto. De outra maneira, o diabo não ousaria aproximar-se. Portanto, se Cristo não o permitisse, o diabo não tinha como. Ora, o diabo tenta alguém, especialmente quando o vê só. Pois, como diz o Eclesiastes, se alguém prevalecer contra um que está sozinho, dois resistirão ao agressor. Né? Portanto, a unidade faz a força, digamos assim. Portanto, é importante ser uma comunidade de fé. Foi por isso que Cristo saiu para o deserto, como para o campo de batalha, para ali ser tentado pelo diabo. Diz Ambrósio que Cristo foi de propósito para o deserto a fim de provocar o diabo. De facto, se este não combatesse, ele não venceria. Ambrósio acrescenta ainda outras razões, dizendo que Cristo agiu assim, citação, por mistério e por exemplo. Por mistério, para libertar Adão do exílio, não é? Pois, porque Adão tinha sido expulso do paraíso para o deserto, diz nos livros do Gênesis. Por exemplo, para nos mostrar que o diabo tem inveja dos que se esforçam por ser melhores do que ele. E aqui vejam esta imagem, né, de Cristo sai para o campo de batalha para derrotar Satanás, que é uma imagem bastante bonita. Não? Santo Inácio de Loyola usa esta imagem de Cristo como capitão militar que vai derrotar o inimigo. E é isto o porquê do deserto. Não é? Este deserto que, é assim, na modernidade, hoje em dia, o deserto é um spa espiritual, é o mindfulness, é procurar esta interioridade. As igrejas contemporâneas que são todas paredes brancas, porque nós devemos procurar o deserto e o silêncio. Mas aqui, quando Cristo sai da multidão, né, vai para a individualidade, é porque está aí para o deserto para ser tentado pelo demónio. É um campo de batalha.
a solidão. Claro que nós às vezes precisamos de solidão, claro que nós às vezes precisamos de sozinho, ou melhor, nós nunca precisamos de solidão, nós precisamos de silêncio. Okay? Nós precisamos de silêncio. De solidão nós nunca precisamos. Quando nós entramos em silêncio na oração, não é para solidão, é para entrar na sociedade da Santíssima Trindade, na companhia da Santíssima Trindade. O deserto em si, a solidão em si, é sempre mau sinal, diz-nos São Tomás. Agora, vimos o quando, vamos ver o... não é o... Ou melhor, vimos o onde, desculpem, agora vamos ver o quando, né, que foi a seguir ao jejum. Vamos lá. Diz-nos São Tomás, passo a citar, convenientemente Cristo quis ser tentado depois do jejum. E porquê? Ele vai-nos dar agora alguns motivos. Vai-nos dar 3 motivos pelos quais Cristo quis ser tentado depois do jejum. Em primeiro lugar, para servir de exemplo. De facto, como foi dito, sendo necessário precaver-nos contra as tentações, jejuando antes da tentação que viria depois, ele ensinou-nos a armar-nos contra as tentações. Por isso, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo, São Paulo, enumera o jejum entre as armas da justiça. Cristo continua aqui a dar-nos o exemplo, também no modo como é tentado. Não só pelo facto de ser tentado e de vencer a tentação, mas pelo modo como é tentado. Cristo continua a dar-nos o exemplo. Foi tentado para ser tentado, ele foi ao deserto para ser tentado. Para ser tentado, precaveu-se armando-se com o jejum, fortalecendo-se com o jejum. Que vimos a semana passada, nos ajuda elevando a mente até Deus, afastando-nos da concupiscência que Cristo não tinha, e reparando a justiça que Cristo, ou melhor, a injustiça que Cristo não tinha a sua, mas veio reparar. Em segundo lugar, para mostrar que o diabo tenta até mesmo os que jejuam, assim como os que se dedicam às boas obras. Já tínhamos visto que o diabo, que a tentação aparece também nos santos. E é o diabo sobretudo nos santos. Assim, Cristo, como fora tentado depois do batismo, foi também depois do jejum. São João Crisóstomo diz: para que saibas quão grande bem é o jejum e quão bom escudo é contra o diabo, e para que aprendas que depois do batismo é preciso dedicar-se não à lascívia, ou seja, não ao laxismo, à facilidade, já sou batizado, agora não preciso fazer nada, mas ao jejum. Para que saibas isso, Cristo jejuou. Não porque precisasse, mas para nos instruir. É sempre para nos instruir. E em terceiro lugar, porque foi depois do jejum, seguiu-se a fome. E o diabo, vendo essa fome, ousou aproximar-se de Cristo, vendo a fraqueza. Se o diabo tivesse assim uma certeza, uma convicção de que aquele era Deus, nunca se aproximaria. Mas isso foi velado. São Tomás, a tradição da Igreja, fala-nos de como foi velado que o nascimento virginal de Nossa Senhora, como lhe foi velada a virtude de Cristo, etc. De tal maneira que o diabo duvidava. O diabo é revelado ao mundo, ao diabo, aos demónios, no batismo. Este é o meu filho muito amado. Mas, vendo a fraqueza de Cristo, o diabo duvida daquilo que houve. Portanto, diz São Tomás, depois do jejum seguiu-se a fome, vendo a qual o diabo ousou aproximar-se de Cristo. Diz Santo Hilário, comentar no texto de Mateus, o Senhor teve fome, não por ter sido surpreendido pela falta de comida, mas por ter deixado o homem entregue à própria natureza. Era pela carne, não por Deus, que o diabo devia ser vencido. Ele deixou-se enfraquecer, deixou enfraquecer a carne. Por isso também diz São João Crisóstomo que Cristo não prolongou o jejum mais do que Moisés e Elias para não desacreditar a encarnação. Moisés e Elias no Antigo Testamento jejuam também por 40. Okay? Então, qual é que é a lição tomista que nós podemos tirar daqui? É que o diabo é um oportunista e ataca na nossa vulnerabilidade física, no cansaço, na fome, na solidão. E, portanto, jejuar, como vimos a semana passada, prepara a mente, mas também atrai o combate. Quando nós... o que é que Cristo faz quando jejua? O que é que nós fazemos quando jejuamos, quando fazemos esmola e oração? Saímos para o deserto, para o campo de batalha. E quando nós saímos para o campo de batalha, provocamos o inimigo. Quando provocamos o inimigo, entramos numa batalha.
Ok? Um, e portanto é isto que temos, é esta a lição que podemos tirar aqui deste passo, do onde e do quando da tentação de Cristo. Agora, perguntamos acerca do modo e da ordem das tentações. Não é? São 3 tentações, como todos sabem. Primeiro, Cristo é tentado a transformar as pedras em pão. Depois, Cristo é tentado a fazer algo por ostentação, por glória, e depois Cristo quando é tentado a tirar-se do monte, e depois Cristo é tentado ao poder sobre o mundo. Se adorar Satanás, Satanás vai-lhe dar poder. E diz-nos São Tomás, isto é muito conveniente. Okay? A tentação, diz ele, que provém do inimigo, faz-se por insinuação, como diz Gregório. Ora, a mesma coisa não pode ser insinuada em todas as pessoas do mesmo modo, mas a cada um sugere algo daquilo a que é mais afeito, a que tem mais afeição. A tentação varia de pessoa para pessoa. Por isso, o diabo não tenta imediatamente a pessoa espiritual a graves pecados, mas começa paulatinamente pelos mais leves para depois levá-los aos mais graves. Portanto, pouco a pouco, o diabo vai tentando. Primeiro oferece coisas que são razoáveis e espirituais. Depois coisas que as pessoas espirituais tendem a ser tentadas. E depois, quando já se cai aí, já se pode tentar com coisas completamente carnais. E diz o livro de Job, ou melhor, comentando o versículo do livro de Job que diz: farejando de longe a batalha, as ordens dos chefes e a gritaria do exército, São Gregório diz: corretamente se diz que os chefes ordenam e o exército faz gritaria, porque os primeiros vícios se insinuam sob alguma razão da mente iludida, enquanto que os muitíssimos que vêm depois levam a pessoa a toda a insensatez, a confundem com um clamor bestial, com o clamor das bestas, dos animais. E, portanto, temos esta progressão das coisas de aparências de bem mais espiritualizadas, digamos assim, mais razoáveis, ou mais aparentemente razoáveis, para coisas cada vez mais bestiais, aqui no sentido etimológico de bestas. Ficamos com mais bestas. E aqui São Tomás faz um paralelo muito bom entre a primeira tentação do diabo, a Adão e Eva, e depois a tentação a Cristo, que segue esta ordem. E diz ele, foi precisamente este o modo que o diabo observou ao tentar o primeiro homem. Primeiro provocou com a comida da árvore proibida. É verdade que Deus vos disse, não comais nenhuma das árvores do jardim? Segundo, incitou à vanglória, dizendo, os vossos olhos abrir-se-ão. Terceiro, propôs-lhe a tentação da extrema soberba. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. O mesmo modo observou a tentar Cristo. Primeiro tentou a respeito do que moderadamente desejam as pessoas espirituais. Portanto, é um desejo moderado, comer. Isto é, o sustento do corpo pelo alimento. Segundo, passou àquilo em que as pessoas espirituais algumas vezes falham, a saber, fazer alguma coisa por ostentação, o que pertence à vanglória. Terceiro, propôs uma tentação própria, não mais de pessoas espirituais, senão de carnais. Isto é, a ambição de riquezas e de glória mundana, até o desprezo de Deus. E por isso, nas duas primeiras tentações disse, se és filho de Deus. Porque ainda eram tentações ainda de uma pessoa espiritual. Mas já na terceira, uma vez que esta tentação não se pode fazer a pessoas espirituais, que são filhas de Deus por adoção, já não disse isso. E portanto, damos aqui São Tomás uma nota para a nossa vida, que é Cristo resistiu. Como é que Cristo resistiu? Não com a sua própria virtude divina, mas dando sempre o testemunho da lei. É isto que diz a palavra de Deus. Portanto, que Cristo venceu o diabo como homem, não como Deus. Isto é muito importante. Nós achamos isto é um teatro. Né? Porque Cristo é Deus, não pode ser Deus, não pode cair em pecado. Isso é tudo muito verdade, mas Cristo não venceu o diabo como Deus. Cristo venceu o diabo como homem. Não venceu usando o seu poder para esmagar a cabeça do diabo, ainda, mas usou agarrando-se à revelação. Como homem, agarrando-se à palavra de Deus.
Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que vem da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Afasta-te de mim, Satanás. Só a Deus, pois está escrito, só a Deus adorarás, só a Deus prestarás culto. Isto são coisas que nós podemos fazer, agarrar-nos à palavra. Muito bem, por hoje é tudo. Se estão interessados nisto, se estão a tentar fazer alguma prática de quaresma, se isto os ajudou, se querem saber mais sobre a vida de Cristo, sobre tomismo, sobre São Tomás, sobre a nossa fé, não se esqueçam de pôr gosto, apertar no sininho para receberem uma notificação sempre que há um novo vídeo, subscrever, partilhem, okay? Ponham gosto no vídeo, isto ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Tudo isto são maneiras completamente gratuitas de ajudarem o podcast. Muito obrigado. Não se esqueçam, lutar com a tentação faz pelas Escrituras, agarrando-nos à palavra de Deus. E não se esqueçam, a ordem é esta. Primeiro o corpo, a gula, a preguiça, tentações do corpo, que são, são corporais no sentido, não que são de besta, de irracionais, mas que são razoáveis ou parecem ser moderadas. Depois vigiem o ego, né? Primeiro veio a gula, a preguiça, agora vem a vanglória, sobretudo quando nos propomos a fazer penitência, e depois veio completamente exerceradamente a avareza, a soberba, a procura de poder. Né? E aí sim nós tornamos bestas, né? Na lei do mais forte, no pavonearmos, etc. etc. Não se esqueçam de pôr gosto, subscrever, partilhar. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Até para a semana.